Este vídeo tem por objetivo fazer uma introdução às taxas e ao modo como elas estão estruturadas no Drupal Commerce. Quando visitamos a Store e para já não temos qualquer notícia de taxas, impostos aplicáveis aos produtos e isso efetivamente não está disponível porque não temos a opção nos módulos ativa. É preciso em módulos, na parte do Commerce, o módulo central do Drupal Commerce, ativar a secção, a secção das taxas. Precisamente Tax UI, que oferece uma interface que nós vamos ver a seguir. Ao contrário de outros componentes do Drupal Commerce, como por exemplo o Order, o Payment, o Line Item, que são entities e são entidades porque nós podemos adicionar fields e elas apresentam em si uma complexidade. A tax é um elemento, uma espécie de componente ou parte do preço. Ele não tem uma autonomia, não é uma entity em si. Para quem está habituado ao vocabulário e à terminologia de entity no Drupal e uma fieldable entity. Isso verifica-se facilmente visitando, uma vez feito o refresh da secção, em Store Configuration já temos a opção Tax. Ao visitar esta área verificamos que temos dois tabs, mas não temos notícia de Manage Fields nem Display Fields, ou seja, as taxas não são entities, efetivamente. Mas temos aqui dois componentes associados às taxas. Por um lado, os tipos de taxa, que são assumidos dois por defeito. Por outro, Tax Rate, ou a percentagem, o valor da taxa, que não assume nada por defeito, não vem nenhum tax rate associado. É importante perceber que estes dois elementos vivem conjugados e sempre que criamos um tax rate, uma taxa, em que vamos definir um valor e podemos já fazê-lo, vamos colocar IVA 13. Aqui para o utilizador IVA 13, não necessitamos de descrição, se quiséssemos eventualmente podemos colocar uma descrição. Vamos aplicar a taxa, colocar assim ou assim, claro, a mesma coisa, porque estamos a falar do zero à esquerda, mas o type aqui é fundamental. E este type, entre Sales, Tax e VAT, se leram a documentação, tem que ver com o tipo de tratamento que vamos dar ao imposto em relação ao preço, se o preço vai incluir ou não o imposto e se é mostrado na fase de seleção do produto ao utilizador ou se é apenas exibido no subtotal da order. E em termos de obrigatoriedade da legislação europeia, o VAT obriga a que o IVA esteja incluído no preço. Portanto, quando as pessoas escolhem um preço IVA, sabem que não têm que adicionar outro valor porque já está incluído o IVA. Nós vamos criar neste exercício duas taxas, dois valores de taxa, a taxa de 13% e a taxa de 23%, que são taxas que estão em vigor em Portugal. E vamos para experimentar diferentes taxas no mesmo website. Nós criamos esta taxa, dissemos que era VAT e vamos tentar perceber porque é que escolhemos este elemento. De certa forma já dei a resposta, na medida em que, ao dizer que VAT é aquela que se aplica ao espaço europeu, portanto Portugal encontra-se no espaço europeu, e é uma taxa que, tal como a descrição indica, inclui, portanto é um display inclusive no preço dos produtos. Quer dizer que se colocarmos
o valor do produto já tem que ser, quando estamos a editar o produto, com o IVA incluído. Portanto, não é o valor sem imposto, é já com o imposto. Aqui, em termos de arredondamento, está arredondado para cima. Há quem não arredonde todo, portanto, podem não arredondar. Portanto, isto depois é um critério em termos de loja. O outro tipo de taxa é o Sales Tax, que é uma taxa que não precisa de ser associada, de estar colada ao preço, nem estar embebida no preço, é apenas aplicada já numa parte mais avançada, por item, na mesma, mas há uma taxa que é mostrado a parte de display mais de conjunto, propriamente por line item e por produto em particular. Voltando aos rates das taxas, temos então o IVA de 13% e vamos associar o IVA de 23%. Não quero assim, IVA de 23%. IVA de 23%. Claro que aplicamos aqui a taxa de 23%, dizemos que é VAT. Se nós, neste momento, explorarmos melhor este menu e este interface, vamos verificar que não só criamos uma taxa, como o sistema, ao criarmos esta taxa, criou o que eles chamam de componente. E se nós clicarmos neste componente, na verdade, notamos que aqui há algo de muito parecido com o Rules. Efetivamente, estamos no espaço do Rules, e se nós clicarmos em Rules, verificamos que estamos no Rules e que temos Rules e, por outro lado, temos Components. Sempre que criamos uma taxa de IVA ou de Sales Tax, é gerado um componente que fica arrumado aqui. E esse componente é editável. Portanto, nós podemos criar condições para limitar a utilização dessa taxa, a aplicação da taxa, por exemplo, de 13%. Se não fizermos esse tipo de condicionamento, as taxas serão aplicadas cumulativamente. Mas, para resumir, em termos de trabalho com as taxas, por um lado temos o Store Configuration Tax, onde temos vários tipos de taxas, portanto 2 grandes tipos, podemos criar os nossos mais personalizados, com custos fixos, custos permanentes que imputamos à conta e ser uma percentagem do valor. E podemos também criar valores e associar imediatamente estas taxas de cálculo, para cálculo a IVA ou à Sales Tax. Portanto, podemos aqui ter N taxas e ficamos também já a saber que cada taxa tem o seu componente rule e para além deste componente de rule, reparem que aqui não há nada que diga quando é que este componente deve funcionar, apenas tem uma ação, que é aplicar a taxa de 13%. Como é que isto se vai coordenar? Por um lado nós temos as rules e por outros componentes. Os componentes aplicam o valor que nós determinamos ao criar a taxa. As rules vão correr e calcular o preço das taxas. Estas rules são as chamadas rules principais e todas elas, portanto ambas, incluem depois o componente relacionado com, neste caso, VAT. Ou seja, esta rule está a chamar o componente, está a chamar este componente ou estes componentes e vai aplicá-los, porque ambos são do tipo VAT. Basicamente, tudo o que estiver como VAT
na área dos componentes é chamado e aplicado. E é neste ginga-joga entre store, criar taxas, tipos de taxas, valores das taxas, componentes e rules que nós temos que configurar todo o processo de taxas no Drupal Commerce. Vamos ver a seguir casos práticos e vão verificar que não é assim tão complicado como possa parecer a princípio.